Tudo bem com vocês, crianças? Sim. Tudo bem? Tudo certinho? Tem mais criança para vir? Eu tinha visto mais alguma aí. Se tiver, dá tempo de chegar, viu? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, ó. Presta atenção aqui comigo. Às vezes, o papai e a mamãe... Ó, tá chegando mais uma aí, né? Às vezes, o papai e a mamãe, eles brincam com a gente, não é mesmo? Já aconteceu com vocês, do papai e mamãe brigar com vocês? Já aconteceu? Já? Sim ou não? Não estou ouvindo, sim ou não? Sim? Oi, tudo bem com você? Como é que tá, fofinha? Já aconteceu? E vocês tinham feito alguma coisa errada mesmo para o papai e mamãe reclamar? Tinham ou não tinham? Não. Não tinha? Tem certeza? Eu tenho certeza. O que vocês preferem? Quando o papai e a mamãe brigam com a gente porque a gente fez uma coisa errada ou quando não fez uma coisa errada? Quando fez? Essa pergunta não é fácil de responder. Olha só, presta atenção aqui que eu vou te explicar para vocês. Realmente, às vezes, as pessoas julgam a gente errado. Até o papai e a mamãe podem julgar a gente errado. Pode achar que a gente desobedeceu quando a gente não tinha desobedecido. O salmista Davi, o rei Davi, ele escreveu no Salmo 7 uma coisa interessante sobre isso. Ele clamou por Deus como seu juiz. Porque Deus é um justo juiz. E Ele sabe quando a gente faz coisa errada e quando a gente não faz. Até o papai e a mamãe erram, mas Deus nunca erra, nunca erra. E sabe o que é interessante? É que não é só agora. Vocês vão crescer e outras pessoas vão julgar vocês também de forma errada. Vão dizer assim, olha, você fez isso, mesmo que você não tenha feito. Mas sabe o que é bom para a gente guardar no coração e se consolar? É que Deus sabe o nosso coração. Deus sabe exatamente o que a gente pensa, o que a gente deseja, quais são os nossos planos. Deus sabe tudo, tudo, tudo. Oi? Dá tempo de a gente falar quando os nossos pais julgaram errado? Se dá tempo de falar? Mas às vezes não dá não. Às vezes a gente vai ter que aceitar o julgamento errado. E a gente vai ter que dizer assim, Papai do céu, abençoa meu papai e minha mamãe para eles avaliarem melhor isso aí. Para que eles possam julgar melhor. Mas, Senhor, me abençoa para que eu possa ser justo, segundo a justiça de Cristo. Que esse é o nosso exemplo maior, não é mesmo? É sermos obedientes como Jesus é obediente e foi obediente ao Pai dele. Combinado? Vamos orar. Deus, nós te louvamos pelos nossos filhos e te louvamos porque desde pequenos eles já precisam lidar com os falsos julgamentos e precisam, Senhor, aprender que apesar dos homens falharem, o Senhor nunca falha. O Senhor conhece os nossos corações e sabe quando estamos errados e quando estamos certos. Sabe, inclusive, quando os homens estão nos julgando de forma errada. E o Senhor cuida do nosso coração, porque o Senhor é o nosso refúgio em meio a tudo isso. Que nossos pequenos possam aprender agora e continuar a aprender sobre esse assunto tão importante para a vida. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Podem voltar devagarzinho ali pela escada, todo mundo. Muito bem. Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Como é bom poder estar com vocês nessa manhã, depois
de um mês, ou quase um mês, distante. Eu e minha família estivemos aí ausentes, não só aqui da igreja, mas também do estado. E para nós é consolo do Senhor poder adorar com a igreja, poder mais uma vez estarmos juntos para em comunhão, em comunidade, realmente reconhecermos aquele que é todo digno de toda adoração e de todo louvor. Como os irmãos bem sabem, nós estamos fazendo uma série de exposições no livro de Salmos, no primeiro livro dos 5 livros de Salmos. E hoje estamos caminhando no livro, ou melhor, no Salmo 7. Eu quero, portanto, que vocês abram, por favor, para que possamos fazer a leitura. Salmo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. Cântico de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cushi, benjamita. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso de que me culpam, se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios. Fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada, já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça, e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Eu, porém, louvarei o Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da tua palavra e ela é poderosa, ela é maravilhosa, ela é um deleite, Senhor, e nós queremos meditar nela agora. Que o teu povo receba do teu Espírito Santo instrução, que possamos receber a edificação, ó Pai, que só pode ser, ó Deus, efetivada por meio da palavra e do Espírito. E assim, Senhor, que esse encontro produza em nós transformação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já foi acusado de algo que não fez? Como eu perguntei às crianças, talvez já tenha acontecido com você algo assim. Talvez você já tenha sido levado a uma injustiça tão grande, de ter sido julgado por pessoas, avaliado por pessoas, até mesmo as pessoas terem sido contaminadas por coisas que você não fez. Dizendo, difamando, com até mesmo punições injustas.
Mas você já foi acusado por algo que você fez? Você já foi levado a algo que você sentiu tamanha culpa, que até mesmo temeu os seus ossos, por imaginar que alguém pudesse descobrir o que você de fato havia feito? Estamos diante de um salmo, e como um salmo nós temos aqui uma oração, um clamor. E esse clamor tem a ver com a experiência do salmista. Precisamos considerar isso. O rei Davi havia sido levado para o reinado, como vocês bem sabem, através de uma ordem do próprio Deus. Deus havia designado o profeta Samuel para que ungisse o novo rei de Israel, aquele que, diferente do anterior, seria escolhido não por questões estéticas, não porque era alto, forte, ou que chamasse a atenção do povo de Israel, mas porque o seu coração era um coração segundo o Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. Vocês lembram? Samuel estava na casa de Jessé, e os filhos de Jessé foram passando pelos olhos de Samuel, e a cada um que passava, Samuel pensava, é esse o rei de Israel? Mas não era. Até que finalmente, para surpresa de todos, o franzino, jovem Davi, foi escolhido por Deus. E por ele ser escolhido por Deus, Saul já não era mais escolhido de Deus. Agora a gente tem que pensar uma questão muito prática. Saul era da tribo de Benjamim. E é óbvio que uma tribo, uma vez que tem o seu rei, participante dessa tribo, naturalmente se sentiria melhor, mais em conformidade com a elite do povo. Consequentemente, a partir do momento que a tribo de Judá, porque Davi era a tribo de Judá, foi eleita, os benjamitas não eram mais a tribo escolhida para ser do reinado, da monarquia. Naturalmente, os benjamitas trataram Davi com desprezo. E nós vamos encontrar algumas histórias que apontam isso. E eu não vou me deter nelas, mas vale a pena depois você dar uma olhada na história, tanto relatada em 1 Samuel, acho que capítulo 24 e 26, e também em 2 Samuel, agora não me recordo, eu esqueci de anotar aqui. Mas o ponto é que a tribo de Benjamim várias vezes tentou, de alguma forma, minar o reinado de Davi. No entanto, nós não sabemos sobre quem é Cush. Aqui está uma informação histórica, a qual nós não podemos ir além do que essa que está na epígrafe, que está aqui na introdução, no começo. Cântico de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cush, benjamita. O que aconteceu? Não sabemos. O que foi que Cush disse a respeito de Davi? Não sabemos. Mas podemos imaginar, a partir de todo esse contexto que eu acabei de mencionar, que de fato Davi havia sido difamado. Cush, quem quer que tenha sido, estava disposto a falar mal de Davi, a dizer a respeito de coisas que ele teria feito e Davi apresenta nessa oração que não fez. E Davi se sente extremamente frustrado, entristecido. Daí, inclusive, uma palavra específica que surge aqui na introdução do Salmo, quando nós vemos o cântico de Davi, é o único, no texto hebraico, no saltério, inclusive, é a única vez que aparece essa palavra, que a maioria dos comentaristas dá a entender que trata-se de um lamento, e de fato o é. Nós vemos aqui um lamento. O salmista está rogando a Deus diante da sua história. E como nós podemos olhar para a história de Davi, como nós podemos pensar nessa oração produzida a partir de uma história tão específica, da qual nós não temos nem mesmo informações, e pensarmos sobre nós mesmos melhor, e pensarmos sobre Deus. Nessa manhã, queridos,
vamos verificar que Deus, Ele é juiz, tanto diante de justos, quanto de injustos, quanto de ímpios. Primeiramente, nessa oração, e nós encontramos alguma coisa interessante, nós vemos o clamor por parte do salmista em declarar quem é Deus para ele, em reconhecer o refúgio do seu coração, o refúgio da sua alma diante de uma situação tão constrangedora, diante de uma situação de difamação, de sofrimento. Davi diz: Senhor meu Deus, em ti eu me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Davi sabe que Deus é o refúgio. Davi sabe que em meio à calamidade de difamações, em meio a juízos injustos, em meio a palavras duras que machucam, Davi sabe que o Senhor é o refúgio. Davi sabe que ele pode encontrar nas orações o Senhor. E nessa manhã, desde já, nós devemos observar uma coisa fundamental nas orações que vamos verificar no saltério. O clamor a Deus. O crente, meus irmãos, passa dificuldades. Se você não sabia disso, é bom que você saiba. O crente, meus irmãos, passa por lutas das quais ele entrou por causa dos seus pecados, mas às vezes por causa do pecado dos outros. Mas ele passa. Mas existe um lugar em que ele pode encontrar descanso para a sua alma. É na oração. É quando ele fecha os seus olhos, levanta suas mãos para os céus e clama ao Senhor. Meu irmão, nessa manhã, nós somos lembrados de que há alguém a quem podemos clamar. E nós precisamos entender essa verdade. Porque no mundo em que vivemos, pode parecer que não há saída. Na sua história, tal qual a de Davi, pode parecer que não há mais ninguém que te entenda, que não há ninguém que de fato te conheça, porque todos estão contra você. Mas essa manhã o Senhor está dizendo que Ele é o teu refúgio, que há um lugar para descanso. Meus irmãos, os salmos como orações, apesar de serem experiências pessoais, nos servem como uma profunda instrução de como nós também devemos nos portar diante do Senhor, de como nós devemos orar a Deus. E às vezes nós somos muito tímidos nas nossas orações. Às vezes nós dizemos, eu não sei orar, eu não sei muito o que falar com Deus, e nós perdemos a oportunidade de encontrar um refúgio diante de situações como essas. Davi sabe. Davi conhece o caminho, porque ele sabe que o Senhor é o verdadeiro refúgio no meio de todas as situações e calúnias e difamações. Ele se sente como uma presa, pronta para ser morta pelo leão, para ser despedaçada. Veja o verso 2. Para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me. Ele sabe o quanto corrói a fofoca, a difamação, uma língua ferina que contamina aqueles que estão à volta. E ele está pronto para ser destruído por essa difamação. Mas ele encontra refúgio no Senhor. Confiar no Senhor é uma tarefa para todos nós. Agora, por que nós podemos confiar no Senhor? A resposta está no próprio Salmo. E ela vai ser dita várias e várias vezes. Porque Davi sabe que Deus é justo. E um Deus justo não falha. O verso 3 ao 5 nós vamos observar que Davi está disposto, inclusive, a colocar a sua vida em xeque diante da certeza da sua inocência aos fatos.
Veja comigo o versículo 3. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, de que me culpam? Se cometi alguma injustiça, se paguei o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance. É um negócio interessante que Davi coloca. Esse raciocínio de Davi tem de estar certo de que há de fato um caminho do justo e um caminho do injusto. Os irmãos têm visto isso nos Salmos. O livro 1 de Salmos nos mostra exatamente isso, introduzido pelo primeiro Salmo, onde nós lembramos que há dois caminhos, que há duas jornadas, que há de fato uma diferença de procedimento entre os justos e os injustos. E Davi está certo de que, por pertencer ao povo do pacto, por pertencer ao caminho dos justos, as escolhas que ele tem tomado, a vida que ele tem vivido diante do Senhor, não é uma vida de injustiças, e aquilo que realmente estão acusando ele, não é verdade. Veja, Davi de modo algum está pensando aqui, que ele está diante do Senhor como alguém inculpável, como que alguém que não tem pecados. Davi não está tolo desse jeito, ele sabe, é ele mesmo quem diz, em pecado me concebeu minha mãe, isso é certo. Mas nós precisamos entender que a convicção de inocência de Davi está exatamente em saber que há um caminho justo. Às vezes, nós super enfatizamos a graça. Eu quero que você preste bem atenção aqui para que você não entenda errado o que eu vou dizer. A graça de Deus é aquilo que nos salva. Nós somos salvos pela graça, porque nenhum de nós é merecedor, nenhum de nós é digno de estar diante do Senhor. Isso é um fato. E portanto, somos pertencentes à aliança, ao pacto da graça, por meio de Jesus Cristo. Mas também é verdade que todos nós somos chamados a viver em conformidade com isso. Se nós super enfatizarmos a graça a ponto de negarmos que somos chamados para viver uma vida de santidade, nós estamos desvalorizando a graça, nós estamos perdendo de foco aquilo que de fato é a graça. A graça nos leva a uma vida de justiça. O salmista, portanto, nos chama a observar uma coerência. Ele pode dizer, Senhor, se eu fiz isso, de fato, então que eu seja perseguido. Então que eu seja realmente despedaçado. Isso não é uma procura por autojustiça. Ele não está em busca simplesmente da sua justiça, mas ele está certo de que o caminho dos justos é justo, é verdadeiro. E se aquilo que os justos fazem for tratado como algo injusto, o próprio Deus estará sendo ofendido. Esse é o raciocínio que está presente em todos os salmos. Porque realmente, meus irmãos, em meio ao caos que vivemos, em meio a um mundo de pecado, chamar o mal de bem e o bem de mal é algo destruidor. E que nós precisamos sim, como igreja, viver o bem e dizer que isso é bom. Mesmo diante de difamações, mesmo diante de calúnias, mesmo diante de injustiças. Se houve dolo, que eu seja punido, diz Davi. Mas ele sabe que Deus é o justo juiz. Ele sabe quem é o Senhor. Veja o verso 6. Levante-te, Senhor. Na tua indignação, mostra
a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Davi sabe que estamos todos diante do Senhor, que não há absolutamente ninguém que possa se esconder da face de Deus. E ele sabe que diante do que está acontecendo com ele, o justo juiz pode observar e olhar a veracidade do que de fato está acontecendo. Tem alguma coisa que precisamos aprender aqui. Saber que Deus nos julga é algo maravilhoso, mas também é algo terrível. E nessa manhã nós precisamos ser lembrados disso. Talvez eu já tenha falado aqui, mas vale a pena lembrar. Muitas vezes nós encontramos pessoas que colocam aquela tatuagem, a tatuagem clássica de criminoso. Só Deus pode me julgar. Isso não te faz tremer? Saber que Deus nos julga não nos faz tremer? Deveria. Nós precisamos aprender que diante das injustiças desse mundo, o justo juiz nos julga por uma justiça muito elevada, e muito mais elevada do que nós mesmos temos de justiça. A tolice é pensar que, porque Deus me julga, Ele me julgará mediante a minha justiça, aquela a qual eu entro, aquela a qual eu me coloco de fato como alguém justo, mas não é assim. O padrão é elevado. O padrão é Cristo. Somente Ele cumpriu a lei. E diante de Cristo, quem de nós pode ser justo? Acabamos de ler no Catecismo de Heidelberg. Era necessário que Ele fosse homem e que fosse justo. Era necessário que não houvesse pecado nele, porque em nós há pecado. Deus nos julga. Ele julga todos os povos. Mas o salmista está convicto de que o juízo de Deus é justo, e ele se dá mediante o pacto. E a gente precisa aprender sobre isso. A doutrina do pacto é doutrina fundamental da vida dos crentes. Nós vivemos segundo o pacto. Que pacto? O pacto que nós fizemos? Não. O pacto que Deus fez consigo mesmo, mediado por Cristo Jesus, o qual nós somos abençoados, nós recebemos da graça, recebemos essa bênção por causa da mediação de Cristo, que é homem, pertencente à nossa humanidade. Por isso era necessário que Ele fosse homem, para que esse pacto de fato fosse efetivado e nós fôssemos tratados não mediante simplesmente a nossa justiça, mas segundo a justiça de Cristo. Davi, portanto, sabe que diante do Senhor, a sua indignidade, a sua injustiça, torna-se justiça. E em coerência com isso, ele pode dizer, versículo 8, o Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Segundo a coerência que há na minha vida diante do pacto. Ele que sonda corações, veja o verso 9, que cesse a maldade dos ímpios, fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus
justo. É o Senhor quem fortalece o justo. Meus irmãos, a convicção de Davi não é meramente uma questão de justiça própria, eu insisto. Porque essa oração precisa ser a nossa oração. Será que nós poderíamos hoje, diante da nossa vida, da nossa busca por santidade, diante da incoerência muitas vezes que temos, da justiça de Deus, dizermos: Senhor, julga-me segundo a integridade que há em mim? Meus irmãos, há dois caminhos. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece os nossos objetivos, as estratégias que nós usamos para alcançar esses objetivos e os desejos que são satisfeitos através disso. O Senhor conhece o teu coração. E é por isso que nós veremos que Deus sentencia no seu juízo. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Veja que o salmista nos lembra que o juízo, o tribunal de Deus, não é apenas uma questão corriqueira, mas é um Deus que está vendo todos os dias a maldade do homem. Por isso, nesse contexto de guerra, aqui que ele coloca o Senhor como o Senhor dos exércitos, aquele que é escudo de proteção para os retos, para aqueles que estão no caminho da justiça, mas também ele tem a sua espada afiada e o seu arco pronto, com armas mortais e setas inflamadas contra os injustos. Por isso conclui no versículo 14 ao 16, a sentença final dos injustos. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá à luz a mentira. É exatamente isso que é o ímpio. Veja, as coisas estão claras aqui, nós precisamos entender isso. Diante da difamação que Davi tem passado, ele precisa se valer da clareza da justiça de Deus e da sua lei. Existe a injustiça e a impiedade, e o perverso é aquele que está grávido de maldade. O seu ventre está pronto para parir mentiras, para dar luz às perversidades do seu coração. E é por isso, por conta da maldade do seu próprio coração, que o seu fim é morte, que ele mesmo abriu. Veja o versículo 15. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. Davi está certo de uma questão a qual nós também precisamos estar certos. O pecado, a maldade, não é algo que passa despercebido. Não só por Deus, mas é algo que traz em si mesmo condenação. A calúnia Davi tem passado, ele precisa ser lembrado disso. É algo que ele deve se afastar. Há algo que todos nós deveríamos nos afastar, porque esse é o caminho injusto, de violência, de morte, de perversidade. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o seu próprio crânio desce a sua violência. Esse é o fim dos injustos. Esse é o fim daqueles que querem viver em desobediência a Deus. Maldade, perversidade, morte, desgraça, dor. E os justos? E os justos? Como terminam? Verso 17. Eu, porém,
Louvarei o Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. O caminho do justo é adoração. O caminho do justo é confiança. Aqui está um homem passando por uma situação difícil, de calúnia, mas ele confia no Senhor. E ele pode terminar sua oração adorando a Deus e a sua justiça, louvando o Deus Altíssimo, que está acima de todas as coisas, que está acima dos homens, que está acima de tudo que podem fazer contra ele. E nessa manhã nós somos lembrados dessa verdade. As nossas súplicas, os nossos clamores precisam estar preenchidos de confiança no Senhor, de certeza de um Deus que é justo e bom, e de um Deus que salva. De um Deus que salva. Meu irmão, minha irmã, muito se fala a respeito da distinção entre reputação e caráter. São coisas que estão em jogo aqui na vida de Davi. Ele está certo do que Deus tem a dizer a respeito dele, mas ele sabe o que os homens também têm feito. E nessa manhã eu quero que você reflita comigo e nós vamos aplicar algumas questões aqui. Eu quero que você preste bem atenção. Se você estava dormindo até agora, por favor, abra os olhos. O quanto você se deixa levar pelo que pensam ao seu respeito? O quanto que você tem sofrido por causa dos homens, do que pensam ao seu respeito, ou talvez da sua preocupação em demonstrar aos homens para que pensem bem ao seu respeito. Talvez no uso de redes sociais, talvez no trabalho, o seu esforço para que você seja notado, percebido, talvez aqui na igreja. O quanto você se sente injustiçado. Lembre-se, o Senhor é o teu refúgio. O Senhor é o teu refúgio. É tolice esperar dos homens que pensem ao teu respeito, como Deus tem que pensar ao teu respeito. E essa manhã, nós precisamos sair daqui sábios e não tolos. O tolo é aquele que está ligado ao temor dos homens. O sábio é aquele que se deleita no temor do Senhor. E quer saber de uma coisa? O que importa de fato é o que Deus tem a dizer ao teu respeito. E por isso, pela graça e misericórdia de Deus, nós somos levados a considerar a Cristo. Porque o que Deus tem a dizer a teu respeito tem a ver com o que Cristo fez e não com o que você pode fazer. O seu esforço em vão de parecer bom para os homens é tolice diante daquilo que Deus tem a dizer ao teu respeito. Ao mesmo tempo, perceba, o Salmo também nos leva a considerar a respeito do nosso caráter. A nossa reputação está em Cristo, porque isso é um juízo de Deus. Mas o nosso caráter, aquilo que é produzido e que está gestado em nosso coração, aquilo que nós temos frutificado no dia a dia, aquilo que fazemos domingo a domingo, aquilo que acontece quando nós levamos uma cortada no trânsito,
aquilo que fazemos em meio às dificuldades com os nossos vizinhos, aquilo que fazemos com os nossos cônjuges ou os nossos filhos, os nossos relacionamentos, a nossa forma como lidar no trabalho, como nós trabalhamos. Essas questões de incoerência, têm a dizer a respeito do nosso caráter, daquilo que nós somos, que caminho que temos percorrido. E qual é o seu caminho? É o caminho dos injustos, das mentiras, da perversidade, ou o caminho da justiça? Ou o caminho do bem? Ou o caminho da lei do Senhor? Tem de haver uma diferença entre justos e injustos. Tem de haver. Nossos dias são maus o suficiente para que nós vejamos pessoas nos seus lábios dizendo que amam a Cristo, cantando canções de exaltação ao Senhor, mas suas vidas são completamente incoerentes a respeito disso. A vida do justo é outra, porque até o fim do justo é outro. Meus irmãos, talvez o seu caso não seja exatamente calúnia e difamação. Talvez o seu caráter de fato precisa nessa manhã ser restaurado por Cristo. E você precisa se arrepender. Abrir seu coração e confessar os seus pecados diante do Senhor. Porque Ele conhece e sonda os corações. Davi clamou. Nós somos chamados também a clamar. Não a nossa justiça, mas a verdadeira justiça produzida na cruz, que nos traz arrependimento e perdão. Vamos orar. Santo e eterno Deus, louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Diante dos homens, nós não temos valor. Diante dos homens, nosso valor muitas vezes está em posses, em status, em coisas que podemos dar ou oferecer. Mas, Senhor, diante de Ti, nosso valor está em sermos criados por Ti, sermos comprados pelo sangue do Cordeiro, que é o Teu Filho Jesus. E nessa manhã, Senhor, clamamos, purifica-nos diante das nossas falhas. Purifica-nos diante de tantas e tantas vezes que nós falhamos em coerentemente viver na justiça. Ao mesmo tempo, Senhor, ser nosso juiz. Acalma o nosso coração em meio às falsas acusações que o mundo tem a nos dizer. Muitas vezes colocados, ó Deus, em situações de injustiça, em que nós não podemos nem mesmo nos defender. Mas o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o justo juiz, o Senhor é o advogado. E por isso, ó Pai, acalma nossos corações. Que possamos louvar o Teu santo nome e a Tua justiça, confiados que, falhada a justiça dos homens, a Tua jamais falha. Jamais falhará, porque a Tua justiça é eterna, perfeita. Abençoa-nos, ó Pai, para que possamos caminhar o caminho dos justos, largando o caminho dos injustos,
mediante o poder do Espírito Santo, através do sacrifício remidor de Jesus Cristo. No nome dele que nós oramos. Amém.